Olá, uma ótima tarde a todos vocês. E sejam bem-vindos. Meu nome é Adriana Guerrido, sou a diretora nacional da Vidas Carlos Argentina. E a verdade é que é uma honra e um prazer poder compartilhar com vocês este tema tão importante que é o luto infantil. Sou muito grato pela participação que vocês me permitiram. As crianças contam. O Ministério das Crianças conta. Então, é claro, sou muito grato a todos vocês. Bem, e vamos falar sobre o luto das crianças. Luto em crianças. O luto é um processo complexo que envolve a reação de uma pessoa à morte de um ente querido. Ele é caracterizado por um conjunto de fenômenos. Fenômenos psicológicos, biológicos e sociais, que se manifestam após a perda emocional. O luto é um processo adaptativo. Processo que é elaborado ao longo do tempo e cada indivíduo precisa de um período de tempo variável para se recuperar. Compreensão da morte na infância. A compreensão das crianças sobre a morte é um processo gradual que se desenvolve durante a infância até os 3 ou 4 anos de idade. 3 ou 4 anos de idade. As crianças são relativamente ignorantes quanto ao significado da morte e não a veem como algo definitivo e muitas vezes a confundem com a morte. E muitas vezes a confundem com o sono. Dos 4 aos 7 anos, a morte continua sendo um evento irreversível e temporário. As crianças podem acreditar que os mortos têm sentimentos e funções biológicas, perguntando, por exemplo, como o falecido se alimenta ou vai ao banheiro? Elas também podem ter pensamento mágico, acreditando que um pensamento ruim delas causou a morte. De 5 a 10 anos de idade, a morte é vista como definitiva e irreversível. Mas as crianças podem acreditar que os mortos mantêm algumas funções biológicas. A morte é considerada algo que acontece com os outros, mas não se pensa em sua própria morte. Antes dos 5 anos de idade, as crianças entendem os 3 componentes básicos da morte: irreversibilidade, definitividade e universalidade. Propriedade e conclusividade são comuns, o que leva ao questionamento reiterado sobre o falecido, como onde ele está, ou quando ele ou ela retornará. Medos frequentes no luto infantil. O luto na infância é caracterizado por 3 medos comuns. Eu causei a morte. As crianças podem se sentir culpadas e responsáveis pela morte de um ente querido, principalmente se tiverem tido pensamentos negativos ou conflitos com o falecido. As crianças têm pensamentos negativos ou conflitos com o falecido. Isso vai acontecer comigo? A morte de um ente querido pode gerar medo da própria morte e da perda de outros entes queridos. Quem cuidará de mim? A perda de um dos pais pode gerar insegurança, medo de separação ou abandono. Frases de luto infantil. O processo de luto na infância pode ser dividido em 3 fases. Uma de protesto, a criança agora sente amargura. O pai ou a mãe falecido e chora pedindo seu retorno. Segunda, desespero. Ela começa a perder a esperança de que ele voltará. E chora intermitentemente. Pode passar pelo período de apatía, rompimento do vínculo. Começa a abandonar partes do vínculo emocional com a pessoa falecida e a demonstrar interesse pelo mundo ao seu redor. Há manifestações de luto em crianças e adolescentes.
É limitado ou misto? Manifestações de luto em crianças e adolescentes. As manifestações do luto na infância são variadas e consideradas normais. Anormais. Algumas delas incluem choque e confusão. A criança pode ficar chocada e confusa com a perda de um ente querido. Raiva e perplexidade. Raiva, por ter sido abandonada. Perplexidade, pela ausência do falecido. Elas podem se manifestar de diferentes formas. Regressão e ambivalência. A criança pode sofrer regressão. Como não se adaptar ao genitor sobrevivente? Reclamar, não conseguir controlar os medos ou chupar o dedo. A criança também pode demonstrar ambivalência, alternando frases de perguntas e expressões emocionais, como frases de indiferença e silêncios. Luto infantil complicado. O luto infantil complicado é caracterizado pela persistência de sintomas de luto durante toda a infância. Persistência dos sintomas de luto por um período prolongado de tempo, afetando significativamente o bem-estar da criança. A persistência de sintomas de luto durante um período prolongado, afetando significativamente o bem-estar da criança. Os fatores de risco incluem ambiente instável, reações inadequadas do genitor sobrevivente, novo casamento, perda da mãe para meninas com menos de 10 anos, falta de consistência na disciplina, mudança na figura do cuidador, serve como um modo para a criança, relacionamento negativo com a nova figura, perda do pai para meninos adolescentes, suicídio ou homicídio do genitor falecido. Sinais de alerta de luto complicado. Os sinais de alerta de luto complicado podem ser variados. Alguns deles incluem choro frequente, a criança chora com frequência, e choro intenso, sem causa aparente ou presente. Birras e agressividade. A criança apresenta birras frequentes, agressão verbal ou física, ou agressão física ou dificuldades para controlar seu comportamento. Apátia e perda de interesse. A criança demonstra apatia, perda de interesse em atividades das quais costumava gostar ou que anteriormente, ou dificuldade de concentração. Distúrbios do sono. A criança tem dificuldade para dormir. Pesadelos, se acorda com frequência durante a noite. A criança acorda com frequência durante a noite. Bem, e aqui eu quero parar por um momento. Porque às vezes somos muito superprotetores, querendo evitar que eles sofram, para fazê-los passar por essa situação. Mas nós os prejudicamos. Porque mais cedo ou mais tarde a criança vai se dar conta do que está acontecendo, da perda, e se sentirá muito mal, muito triste, e ainda mais porque não pôde estar presente naquele momento. Vou lhe contar algo que aconteceu comigo com a perda de meu pai. Quando meu pai faleceu, decidi não ir vê-lo. Decidi ficar em casa. Decidi ficar com as imagens e lembranças de quando ele estava vivo, dos momentos mais felizes, e cometi um erro. Cometi um erro porque não o vi morto em um caixão. Isso me fez, quando sair para a rua. E procurei por ele entre as pessoas que estavam na rua. Elas estavam andando e eu estava procurando meu pai em uma dessas pessoas. E por um longo tempo, vários anos, foi isso que aconteceu comigo, que eu estava procurando meu pai
porque não o tinha visto. Portanto, essa superproteção que às vezes fazemos não é muito boa. Após a morte, é preferível que o pai ou a mãe sobrevivente dê a má notícia. Mas se isso não for possível, é importante escolher uma pessoa emocionalmente próxima, explicar a ela gradualmente e em poucas palavras o que aconteceu e responder honestamente a todas as perguntas que ela fizer. Use a palavra morte sem hesitação e diga a eles que tudo o que vive morre um dia. Comunicação e apoio. Permita que eles vejam meu corpo, se desejarem, e seria útil que eles participassem do velório, do enterro e do funeral. É importante que a criança se veja como uma das pessoas que participam do velório. Na morte do ente querido, incentive a expressão de emoções. Empática. Comunicação empática. O frasco de lágrimas, uma ferramenta para crianças. O frasco de lágrimas é uma ferramenta bonita e útil para as crianças. Para as crianças pequenas, ele as ajuda a expressar suas emoções e sentimentos de forma criativa. Expresse suas emoções com lágrimas. Libere a tristeza. Escrever ou desenhar a causa da tristeza em um pote de lágrimas permite que elas expressem suas emoções. Comunicação. As crianças podem compartilhar seus sentimentos com um adulto de confiança por meio das lágrimas. Sentimentos validados. As lágrimas mostram que suas emoções são importantes e que elas não estão sozinhas. Etapas para criar o frasco. Expressão. Imprima a garrafa e as lágrimas em papel colorido. Recorte e cole. Recorte as lágrimas e cole a garrafa em um papelão ou em uma garrafa plástica. Decoração. As crianças podem decorar o frasco com adesivos brilhantes ou tinta para torná-lo mais pessoal. Como usar o frasco de lágrimas? Escrevendo ou desenhando. A criança escreve ou desenha a causa de sua tristeza no frasco de lágrimas. Compartilhar sentimentos. A criança pode compartilhar seus sentimentos com um adulto de confiança. E guardar a gota de lágrima. A criança guarda sua pequena lágrima dentro do frasco. Garrafa. Orar juntos. As crianças podem orar juntas para encontrar paz e conforto. Variações para crianças pequenas. Se a criança for muito pequena, pode desenhar na pequena lágrima em vez de escrever. Os adultos podem ajudar as crianças. Crianças a escreverem seus sentimentos. Benefícios do frasco de lágrimas. Comunicação. Ajuda as crianças a expressarem suas emoções de forma segura. Autoconsciência. Promove a autoconsciência emocional e a compreensão de seus próprios sentimentos. Relacionamento. Fortalece o relacionamento entre a criança e os adultos. Recursos adicionais. Livros para crianças. Encontre livros sobre emoções para crianças. Atividades criativas. Use outras atividades criativas para expressar emoções. Conversas abertas. Incentive conversas abertas sobre emoções com as crianças. E há muitos recursos que falam sobre emoções. Portanto, você pode usar não apenas o frasco de lágrimas, mas há uma variedade de recursos que falam sobre emoções. Há toda uma gama de emoções que você pode usar com as crianças. Há uma variedade de emoções que você pode usar com as crianças. Conclusão, ferramenta útil. O frasco de lágrimas é uma ferramenta útil para as crianças. Ele promove o bem-estar. Ele ajuda as crianças a expressar suas emoções e a se sentirem melhor. Cria um espaço seguro. Ele cria um espaço seguro para as crianças compartilharem seus sentimentos.
Deus enxuga todas as suas lágrimas e o abraça com amor. Deus, amor, esperança, cura, conforto e força. Eu estarei com você todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, de 16 a 20. Para as crianças, a morte é muito complicada, angustiante e, se não for acompanhada, até traumática. A criança precisa de orientação espiritual antes da crise. Ela precisa ouvir e entender que Deus não é a causa da doença, nem da morte, mas que isso é uma consequência do pecado. Tampouco são punições de Deus. A importância do processo de luto. A criança precisa ser acompanhada durante todo o processo de luto. Isso inclui a expressão de suas emoções, o choro da criança, sua dor. É a criança que pode receber consolo de outras pessoas e de Deus. A criança precisa de orientação espiritual. A criança precisa de orientação espiritual antes da crise. A criança precisa ouvir e entender que Deus não é a causa da doença e da morte, mas que elas são uma consequência do pecado. Tampouco são punições de Deus. O amor de Deus, que conforta. Devemos sempre conversar com a criança doente sobre o amor de Deus. Nesse sentido, é importante assegurar-lhe, de todas as formas possíveis, que a doença e o sofrimento não significam que Deus deixou de amá-la. A doença e o sofrimento não significam que Deus deixou de amá-la. Conforto de ser um filho de Deus. Uma maneira básica de fortalecer espiritualmente uma criança que está enfrentando a morte é ajudá-la a ter certeza de sua salvação. Conversar com ela sobre a paz e a segurança encontradas em Jesus e ensinamentos adequados à idade sobre a morte, o céu e a vida eterna. O conforto de se sentir amado. Fortaleça um relacionamento de confiança com seu filho. Demonstre seu amor de maneiras concretas. A doença não muda a realidade do amor de Deus. Atitudes corretas ao lidar com a criança. A criança precisa ser tratada com compaixão, sensibilidade e responsabilidade. O professor que busca a presença e a sabedoria de Deus pode trazer conforto e força para a vida da criança e da família. Frasco de emoções. A ideia a seguir pode ser feita digitalmente com as crianças, colando as gotículas nos frascos ou, se tiver a possibilidade, comprando um frasco pequeno para a criança colocar dentro das gotículas. É aconselhável que os frascos pequenos sejam de plástico. Bem, aqui estão algumas gotas que elas podem usar para decorar. Aqui estão as gotas de lágrimas, onde elas podem escrever seus sentimentos. Seus sentimentos. Aqui estão várias garrafinhas que eles podem recortar e colorir. Recortar e colorir. Bem, estou ansioso para ver todos vocês. Espero que tenha sido uma bênção. É uma situação dolorosa. Doloroso, mas temos que estar cientes de que é uma realidade. De que é uma realidade. A morte é algo, assim como nascemos e morremos um dia, é importante que as crianças saibam sobre a morte. É importante conversar com elas. É importante que estejamos cientes disso. Desculpe que nós investigar, estudar sobre tudo isso, para que quando chegar o momento em que quando uma criança estiver passando por um luto, possamos ajudar, apoiar, consolar essa criança, para que possamos
apoio, conforto para essa criança, para que possamos trazer conforto não apenas para a criança, conforto não só para a criança, mas também para a sua família. É por isso que esse é um assunto que todos nós evitamos. É uma questão dolorosa, triste de encarar, mas como eu disse, é uma realidade que todos nós, em algum momento, em nossas vidas, vamos passar por isso. Assim como nascemos, morremos. É a lei de Deus. Portanto, é importante ser treinado, é importante continuar investigando e descobrindo. É por isso que agradeço a vocês. Los Niños Cuentan, o Ministério de los Niños Cuentan, por me dar essa oportunidade de poder trazer esse grão de areia para que vocês possam trabalhar nele, para que vocês possam ter o material diante de tamanha necessidade. Muito obrigado a todos vocês. Que o Senhor os abençoe. E mais uma vez, muito obrigado ao Ministério Children Count.